ao Senhor Jesus, irmãos. A história que agora vamos narrar aconteceu há 2000 anos atrás. Deus enviou seu Filho para salvar a humanidade do pecado. Por isso é preciso que cada um de nós reflita sobre os ensinamentos de Jesus e o sacrifício que ele fez na cruz por nós. Estamos em Jerusalém, na época da Páscoa. Jesus sabia o que estava por vir. Então reuniu-se com os seus discípulos para a última ceia. Jesus pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus amigos, dizendo: comam, isto é o meu corpo. Jesus também pegou o vinho e, tendo dado graças, deu aos seus amigos, dizendo: bebam também, isto é o meu sangue, derramado por vocês para a remissão dos pecados. Depois de cantarem um hino, Jesus, sabendo de todo o sofrimento que iria passar, foi ao Monte das Oliveiras para orar. Ao voltar, Jesus encontra seus discípulos dormindo e diz: vigiem e orem, para que não entrem em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Levantem, é chegada a minha hora. E logo, os soldados do governador levaram Jesus para ser morto. Houve trevas sobre toda a terra. O véu se rasgou. E Jesus disse: Pai, entrego-te o meu espírito. Enquanto as crianças estão saindo, nós louvamos a Deus pela vida das tias que ajudaram, treinaram, ensaiaram, prepararam figurino, e a nós que recebemos essa palavra. Você pode fazer isso nesse momento, querido. Curve a sua cabeça e agradeça por isso. Jesus morreu por você. Você pode dizer isso para alguém que está ao seu lado? Vire para alguém perto de você e diga: Jesus morreu por você. Agora, para uma pessoa do outro lado, diga: Jesus morreu por você. Aleluia, aleluia. Nós louvamos ao Senhor,
porque ele morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Perdoou os nossos pecados, remiu as nossas transgressões. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por causa das suas feridas fomos sarados. Fomos sarados. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? Ei! 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu, e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu. Levanta a mão e diga: oh morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado.
um pouquinho, daqui a pouco eu vou pedir você para levantar de novo. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia Romanos capítulo 6, a partir do verso de número 8, e nós vamos caminhar até o verso de número 11, Romanos 6, apenas uma breve reflexão sobre aquilo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração. Vocês podem ficar por aí mesmo, tá? As crianças também hoje não vão ser retiradas, vão ficar um pouquinho aqui com a gente. Já já nós vamos participar da mesa do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: e mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Verso 11, último. Assim, dessa mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre Páscoa. Estamos vivendo Páscoa. E sabe, pastor Emerson postou algo hoje que me preocupou, me deixou bastante preocupado. Uma pessoa fazendo uma entrevista nas ruas, perguntando o que era Páscoa. E algumas pessoas falavam chocolate, ovos de chocolate, bombons. Algumas outras pessoas falavam comércio, presentes. Qual a principal figura da Páscoa? E algumas pessoas responderam: um coelho. Irmãos, Páscoa começa na última praga do Egito, quando Moisés em Deus reivindicou o seu povo para a libertação. Você já deve ter assistido um filme assim que conta as pragas, né? Tiveram lá 10 pragas, a última delas, a morte dos primogênitos. E houve uma orientação muito clara para que aquele povo pudesse passar por aquela praga, para que o povo de Deus pudesse passar por aquela praga ileso. Porque o anjo passaria, a morte passaria, e levaria consigo todos os primogênitos, a não ser aqueles cuja casa tivesse um sangue do cordeiro aspergido no umbral da porta, no portal da casa. Então a família precisava ter um cordeiro, trazer esse cordeiro para dentro de casa, e ali essa família imolaria, mataria esse cordeiro, de acordo com todo um ritual, com toda uma orientação que Deus havia dado. E aquele sangue seria aspergido na porta, na ombreira da porta. E quando então, no horário em que a morte passasse, o anjo da morte passasse, e levasse consigo os primogênitos, aquela casa que tivesse o sinal do sangue, ela seria poupada, aqueles que estavam ali. Dentro daquela casa, a família comia a expressão das primeiras Páscoas, porque o cordeiro sacrificado ali representava fidedignamente o próprio Jesus, que uma vez o seu sangue derramado e aspergido sobre o umbral da porta. É interessante que o salmista tem um grande discernimento quando ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Sabe, o que o salmista está falando não é uma exaltação a portas, mas o que ele está dizendo é que eu e você somos portas e precisamos ter o sangue de Jesus nos umbrais das portas. O que significa isso? Paulo também entendeu quando escreve aos Romanos, dizendo que nós somos transformados pela renovação dos nossos pensamentos.
Sabe, queridos, Páscoa não é a emoção de ganhar um chocolate. Páscoa não é a emoção de talvez assistir o filme da Paixão de Cristo. Páscoa não é a emoção de relembrar a via crucis, morte e ressurreição do Senhor. Páscoa é ter uma consciência transformada. E uma consciência transformada de tal forma que nós não iremos mais abandonar a fé. Lá na Páscoa, quando nos umbrais das portas o sangue foi aspergido, logo o faraó libera seu povo, o povo de Moisés, o povo de Israel, o povo hebreu. Aquele povo sai, e o texto diz que ele sai para celebrar uma festa no deserto. Deserto é um lugar de hostilidade. Deserto é um lugar árido. Deserto é um lugar difícil. Levanta a mão para mim aqui, quem está passando por algum deserto na sua vida, diga misericórdia e levante a mão. Está passando um deserto? Deus nos coloca no deserto para celebrar, porque a única expectativa que temos no deserto é de que Deus vai cuidar de nós. Foi no deserto que, quando aquele povo entende a Páscoa, o refrigério do Senhor, o cuidado do Senhor, quando eles tinham sede, o Senhor providenciava a água da rocha. Quando eles tinham fome, o maná do céu caía, um pão do céu caía, para que aquelas pessoas pudessem se alimentar. Quando eles estavam aflitos com frio, o Senhor providenciava uma coluna de fogo à noite, porque o deserto à noite é gelado, mas durante o dia, quando as temperaturas aumentavam e ficava escaldante, o Senhor providenciava uma coluna de nuvem para guardar o seu povo debaixo dela. Mas sob o cuidado de que aquele povo ia celebrar essa Páscoa, quando aquela coluna andasse de fogo ou de nuvem, o povo se movimentava junto com ela. Queridos, entendam uma coisa: Páscoa é crer que Jesus mudou a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa inteligência espiritual, e nos tornamos de fato pessoas que estão debaixo do próprio cuidado de Deus. Sabe como as nossas crianças representaram aqui, nos últimos dias de Jesus, ele declara algo muito importante. Ele diz: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou, mas vos enviarei o meu Consolador, e Ele estará com vocês até o fim. O Senhor promete não nos deixar sozinhos em meio às lutas, não nos deixar sozinhos em meio ao deserto, em meio às privações e provações. E eu quero agora que você projete para mim, e você preste atenção, o texto de Hebreus capítulo 6, a partir do verso de número 4. Hebreus capítulo 6, verso de número 4. Essa palavra me incomodou por todo esse período em que nós estamos pensando em Páscoa, pensando na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Olha o que diz esse texto: ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados e experimentaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo. Ou seja, é impossível para aquelas pessoas que um dia entenderam a salvação e creram em Jesus e entenderam o poder do Espírito Santo, participaram desse Espírito Santo, ou seja, estiveram envolvidos com Deus e com a sua obra, provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. É impossível, verso de número 6, mas esses apostataram da fé. Você sabe o que é apostatar da fé? Abandonar a fé, negar a fé, esquecer a fé, deixar a fé para trás, tentar resolver do próprio jeito, fazer a sua própria maneira. O texto diz: mas esses apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. Ei, olhe para mim. Sabe o que o texto está dizendo? Que uma vez que o sangue é passado no umbral da porta, uma vez que Jesus marca a minha vida, não tem mais como olhar para trás, não tem mais como fazer um outro caminho.
Talvez nós, no nosso evangeliquez, a gente diga assim: alguém está desviado, mas eu e você não sabemos, só o Senhor é quem sabe. Aquele que tem o sangue no umbral da porta, aquele que aspergiu o sangue nos umbrais da porta. E o salmista entendeu e disse: levantem, ó portas, as vossas cabeças. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Onde? Nas minhas lutas, nos meus pensamentos, nos meus entendimentos, nas minhas dificuldades. Porque uma vez que eu converto aqui, e o sangue marca isso aqui, todo o resto é convertido. E o texto continua a dizer: é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmas estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Sabe o que o escritor aos Hebreus, que eu acredito que é Paulo, o mesmo Paulo das demais cartas, está escrevendo? Ele está dizendo assim: sabe o que a gente faz quando a gente pega a fé, joga fora e quer fazer do jeito da gente? Quer fazer do jeito humano, com os nossos achismos de que eu acho que está certo assim e eu vou viver a fé do meu jeito e não do jeito do Senhor. Ou seja, eu vou passar o que eu quiser no umbral da porta, mas não vai ser o sangue do Cordeiro. Você sabe o que o texto está dizendo? Não funciona. Não há um arrependimento genuíno. Eles apostataram da fé. É impossível que tais pessoas, o verso 6 diz, sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmas estão crucificando outra vez o Filho de Deus. Sabe o que é Páscoa? É uma celebração de libertação. O povo de Israel começou a celebrar essa festa constantemente, para lembrar que um dia eles saíram ilesos do Egito, da escravidão. Sabe o que é Páscoa? É acreditar que quando Jesus é morto no Calvário, o véu do templo se rasga, o acesso é liberado para mim e para você. Nós podemos falar com Deus, nós podemos acessar Deus, nós podemos receber dentro de nós o próprio Espírito Santo dele. Mas eu resolver escolher viver uma vida com o pé no mundo e o outro tentando parecer que está com Cristo, não pode ser Páscoa. Porque uma vez que o sangue é aspergido no umbral da porta, todas as pessoas que passarem ali vão ver aquela marca, aquela mancha, aquele carimbo, aquele selo. E uma vez selado, você não vai mais levar Jesus para a cruz outra vez. Você não vai mais crucificá-lo de novo. Você não vai mais reincidir nos pecados que você agora deixou para trás. Porque a Bíblia diz que agora você é uma nova criatura, criado à imagem e semelhança do Senhor, como Adão no passado, restituído pelo primogênito e unigênito Filho de Deus, Jesus, na sua obra plenamente, suficientemente redentora na cruz. Mas ele não fica morto. No sábado há um silêncio sepulcral tão difícil, mas no domingo pela manhã algumas mulheres vão procurar o túmulo para colocar algumas especiarias e perfumes, como era o costume judaico. Mas um anjo diz para elas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Para quê? Para estar vivo para mim e para você. Por 40 dias, Jesus aparece a cerca de 500 pessoas que puderam testemunhar sobre isto. E quando ele vai ser assunto aos céus, ele diz: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos, mas vos enviarei um Consolador, o Espírito Santo de Deus. Não crucifique Jesus de novo. Ele te chama para o pão e para o cálice. Ele te chama para lembrar do sacrifício no seu corpo através do pão. Ele te chama para lembrar do sacrifício e o derramamento do seu sangue através do cálice. Ele está dizendo: não me crucifique de novo.
Não dá para viver isso, para fazer assim. O texto diz no verso 7, porque a terra que absorve a chuva, que cai de tempo em tempo e dá colheita proveitosa àqueles que cultivam, recebe a bênção de Deus. Todavia a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoada, e o seu fim é ser lançada ao fogo. A resposta que o Senhor espera de nós nessa noite é: que tipo de terra nós somos? Uma terra pascal? Uma terra regada e marcada com o sangue do Cordeiro e que produz frutos dignos de arrependimento? Ou somos uma terra seca, improdutiva e infértil, que não gera frutos dignos de arrependimento? Sabe, irmãos, isso não é um ato único, e eu tenho aprendido isso dia após dia. Todos os dias eu me arrependo um pouco mais e acesso um pouco mais a verdadeira Páscoa de Jesus. Eu me arrependo um pouco mais e deixo para trás aquele velho Renato, habituado, acostumado, viciado no pecado. Eu vou abandonando ele e a cada dia mais me aproximando de Cristo, da sua cruz, como disse o texto, para exemplo dele, morrer para o mundo e ressuscitar a própria imagem de Cristo em mim, a ponto de, quem sabe um dia, as pessoas olharem para mim e poderem falar como lá na igreja de Antioquia pela primeira vez falaram: vocês são como pequenos cristos, vocês são cristãos porque vocês se parecem muito com o Cristo de vocês. O Senhor te convida hoje para celebrar a verdadeira Páscoa, não com chocolate, não com um coelho, mas com o cordeiro, o cálice e o pão. Talvez você entrou aqui essa noite e você se acha indigno, não é verdade? Talvez você olhe para essa mesa e diga: eu não posso participar dela. A palavra diz que é o Senhor quem te justifica. Pastor não tem poder de te proibir de cear, porque se você permitir que o Senhor marque o umbral da tua porta com o sangue dele nessa noite, você está apto para sentar a essa mesa e comer esse pão e beber deste cálice. E esse é o convite do Senhor para nós nesse tempo. Sabe, irmãos, é muito mais do que um convite a levantar a mão no culto e dizer que agora vai ser crente. É muito maior do que isso. É muito maior do que um convite para vir aqui à frente e dizer que daqui para frente eu vou frequentar todos os cultos da igreja. É muito mais do que isso. Eu conheço gente que frequentou cultos a vida inteira, mas nunca conheceu Jesus. Eu conheço gente que levantou mão inúmeras vezes, mas nunca entregou o coração para viver Páscoa, nunca marcou os umbrais da porta com o sangue do Cordeiro e vive de morte em morte. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Esse Jesus está aqui essa noite e Ele quer marcar a sua vida para você não viver mais em morte, mas para você viver vida de qualidade. As lutas virão, o deserto continua, mas como disse o texto, nós vamos fazer uma festa no deserto. O dinheiro acaba, a conta aumenta, o diagnóstico vem, as lutas acontecem, as crises chegam perto, mas no umbral da minha casa tem o sangue do Cordeiro. Mas no umbral da minha mente, da minha vida, na minha porta tem o sangue do Cordeiro. Eu vivo a Páscoa verdadeira. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Sabe para quê? Para que entre o Rei da Glória. Ele diz: eis que estou à porta e se você abrir. Quem é este Rei da Glória?
o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, Ele é o Rei da glória. E se você abrir, eu entrarei e vou comer a Páscoa contigo. Vou sentar na tua mesa e proclamar vida, porque na casa onde há o sangue do Cordeiro, no umbral da porta, a morte não entra.